Nós separamos para a palavra desse dia Amém. um texto do Evangelho de Marcos. Eu peço aos irmãos para nos acompanharem. No capítulo 4. Nós vivemos num mundo onde hoje se multiplicam as doutrinas, os costumes, os conceitos e tantas coisas que têm iludido o nosso povo. A nossa situação não é muito boa. E esses dias que nós tivemos a graça de ficarmos separados do mundo por algumas semanas, foram dias importantes para a nossa percepção do quanto nós estávamos envolvidos com a vida, quanto nós estávamos comprometidos com as coisas que verdadeiramente não interessam ao nosso Deus. Porque somos um povo marcado para desempenhar uma tarefa importante para o Criador. E nós vínhamos reservando um pequeno espaço de tempo para Deus. A maior parte do nosso tempo era consumida com as coisas da terra, com as coisas que vão passar, com as coisas que não vão permanecer. E nessa grande confusão, nós temos a nosso alcance a palavra do nosso Deus. E temos anunciado essa palavra nas comunidades, através dos vídeos, através da rádio. Nós temos anunciado a quem nós temos alcançado. Mas nem sempre nós conseguimos um resultado positivo. Porque há um grande apelo do mundo que faz com que os corações sejam levados para o seu lado. Jesus, ele deixou preciosas instruções para nós, especialmente na forma como nós lidamos com a palavra. Como nós recebemos a palavra, como ela trabalha a alma do homem a quem nós nos dirigimos. Nesse tempo, convém que nós façamos uma reflexão, porque o que faremos daqui para frente? Nós estamos esperando que passe a pandemia para nós assumirmos a vida como ela era antes? Pois ela não vai ser mais como era antes, nós temos afirmado, por várias razões. Nem em termos materiais e nem em termos espirituais. E se nós somos o povo de Deus, convém nós refletirmos profundamente nas escrituras, nos ensinamentos, nas instruções, para que nós, ao voltarmos à vida, nós voltemos para ela já mudados, com a cabeça modificada, tendo em vista a aproximação do reino. São muitos aqueles a quem nós precisamos levar a palavra de Deus. Nós temos muitas pessoas à nossa volta que podem e precisam receber a palavra de Deus. Mas o Senhor mostra que o ambiente não é propício. E que nem sempre as almas estão dispostas, preparadas para receber a palavra. Nem sempre. E nós veremos as razões. Capítulo 4 do Evangelho segundo Marcos. É uma conhecida parábola de Jesus, chamada parábola do semeador. E outra vez, começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra, junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Ele lhes dizia na sua doutrina: ouvi,
eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. E outra parte caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra parte das sementes caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, e outro 60, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam, não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados os pecados. Então, o Senhor, aqui na introdução, nós sabemos que ele usava dessa técnica, né? A parábola era uma forma de ensinamento que tinha nela um conhecimento oculto. Trazia ali um conhecimento que deveria ser interpretado por aqueles que começassem a entender a doutrina ensinada pelo Cristo. E ele deixa claro aqui que existiam mistérios, e até hoje existem mistérios, que é o conhecimento que trata das coisas que estão além da vida que nós vemos. Esse conhecimento é o que nós chamamos a ciência de Deus, que vai sendo revelada paulatinamente àqueles que escolheram seguir os caminhos do Senhor. Então, ele disse aqui, separando os discípulos, né? A vós vos é dado saber os mistérios do reino. Então, havia separado ali um grupo de seguidores para que eles fossem devidamente instruídos e eles saberiam de coisas que as pessoas comuns não tinham conhecimento. E nós podemos aqui, com essas palavras do Senhor, entender melhor o que é o povo de Deus. Podemos afirmar que o povo de Deus são os discípulos do próprio Eterno. E a esse povo foi dado conhecer aquilo que as outras nações, os outros povos, ainda não conhecem. E por que Jesus instruiu os discípulos? Para prepará-los, de modo que eles pudessem desempenhar as suas tarefas, a sua missão. A cada um deles foi dado fazer determinada coisa para que o reino pudesse ser anunciado. A um foi dado o dom de línguas, outro foi dado o dom de milagres, de ensino, de sinais, de instrução, de tantas outras coisas, para que eles pudessem ganhar almas para Deus, para que eles pudessem trazer irmãos para o rebanho. Então, o povo de Deus, do mesmo modo que Jesus ensinou os seus discípulos
O Senhor vem ensinando o seu povo há muito tempo, para que o povo possa se credenciar devidamente e conhecer os mistérios que não é dado ao povo comum saber, não porque ele seja impedido, mas porque estas almas são almas novas. Elas não têm ainda condições de compreender a profundidade do conhecimento das coisas eternas. Por isso há um povo separado. Não quer dizer que ele seja diferente dos demais. Ele foi escolhido para ser instruído, porque não era possível instruir todos de uma vez. Então o Senhor foi preparando um rebanho e foi instruindo, pouco a pouco, os nossos irmãos, que pertencem a essas tribos de Israel, a essas 12 tribos de Israel que estão espalhadas no mundo, das quais nós fazemos parte. Se somos o povo de Deus, se somos religiosos, se somos uma igreja A, B ou C, vamos lá para louvar, para fazer campanha, encontrar prosperidade, isso não tem nada a ver com o povo de Deus. O povo de Deus tem uma tarefa, uma missão específica, que está além das religiões tradicionais. Eu quero lembrar aos irmãos que, na época que Jesus estava instruindo os seus discípulos, havia religiões, havia os templos, havia sinagogas, o pessoal estava lá ensinando as religiões. E por que Jesus não aproveitou, então, os ensinamentos dos sacerdotes, dos sábios, dos doutores? Porque os religiosos daquela época, assim como os religiosos do nosso tempo, eles não conhecem os mistérios do reino dos céus. Eles não conhecem. Por isso, Jesus separou homens para instruí-los a esse respeito. E é interessante a gente observar que essas mentes habituadas às religiões, aos conceitos que são ali anunciados, são mentes cristalizadas, são mentes endurecidas por esses mesmos conceitos. Então, se o Senhor não se preocupou em instruir essas almas, porque elas já estavam instruídas, entre aspas, na instrução deles próprios, o Senhor foi procurar outros homens, entre os mais simples, e ali ele encontrou aquelas almas mais maduras que pertenciam ao povo de Deus e os instruiu devidamente. E Deus fez a mesma coisa, ele vai instruindo o seu povo, de modo que o povo possa, aos poucos, ir aprendendo sobre os mistérios do reino. Os mistérios, aquilo que as nações ainda não podem compreender. Eu disse ainda, porque no futuro da humanidade, eu digo no futuro a médio prazo, talvez alguns séculos ou milênios, estas almas poderão compreender a integridade das coisas que pode ser revelada ao planeta. Mas, por enquanto, não. É o povo de Deus que vai tomar posse desse conhecimento para poder anunciar, instruir este povo. Então, nós temos uma tarefa importante a desempenhar. E os discípulos fizeram isso. Primeiro, ali no universo onde eles existiam, os seus conhecidos. Alguns viajaram para determinados lugares, anunciaram o reino, cumpriram suas tarefas, curaram, falaram da vida eterna, falaram que o reino era chegado, que nós tínhamos remissão dos nossos pecados. Muitas coisas maravilhosas foram anunciadas. Então, nós somos o povo de Deus. Nós não temos que nos envolver com as religiões. Deixem as religiões em paz. Elas seguem o caminho delas. Na hora que chegar o reino, tudo vai ser devidamente estabelecido. Nós sabemos que no mundo futuro não vai ter religiões. Sabemos disso. É uma consciência universal que vai tomar conta de todo o planeta. Mas quem vai estar à frente dessas orientações é o povo de Deus, é o povo escolhido. São as 12 tribos de Israel. Isso estava no Apocalipse. Basta ler o Apocalipse. Ali é Israel, Israel, Israel de ponta a ponta. Ou nós somos parte desse Israel, ou nós estamos fora. Ou nós somos religiosos. Com quem Jesus não se importou. Os irmãos conseguem perceber? Então, existe aí um paralelo que nós podemos entender bem por que nós somos o povo de Deus. Por que Deus está se preocupando em nos instruir? Tem feito isso ao longo de toda a história. Para que a gente possa servir como os discípulos serviram a Ele, que é o Senhor.
É o mesmo Senhor, não tem dois senhores. Ele então começa aqui a instrução. Ele fala aqui que tem almas que não podem ver. Tem almas que não podem perceber, elas ouvem, mas não escutam, não entendem. Tem olhos, mas não veem. Claro que eles estão vendo, mas eles não podem perceber o quê? O conhecimento oculto, o conhecimento da ciência de Deus. As consequências das coisas que estão à nossa volta, dos nossos atos, dos atos dos seres humanos, da desobediência do homem, do desinteresse do homem por Deus, das muitas coisas tristes que os homens estão fazendo em todos os lugares. Abandonaram a ideia de Deus. Eles permitem que nós tenhamos fé. Permitem. Como se fosse uma das características da liberdade que eles advogam para cometer pecados, para fazer a vida do jeito que eles querem. Então, eles dizem, não, eles têm liberdade para crerem, mas não têm interesse nenhum no nosso Deus. Então, vivemos um momento muito grave, muito sério, onde muitas almas veem com os olhos da carne, mas elas não veem as coisas de Deus. Ouvem com os ouvidos, mas não entendem as coisas de Deus. Ele diz isso para nós no versículo 12. Está bem clarinho aqui. Então, o Senhor diz a ele, não perceberam ainda o entendimento dessa parábola? Como entendereis as demais? Jesus vamos dizer, a gente lendo a sua vida nos evangelhos, a gente percebe que ele não tinha muita paciência, não. De vez em quando ele perdia a paciência com os discípulos e chamava a atenção deles de uma forma muito dura. O Senhor era assim mesmo. Então ele começa a explicar. No versículo 14, ele diz assim, o que semeia, semeia a palavra. Então, a semeadura aqui não tem absolutamente nada a ver com coisa material. Nada a ver. É a anunciação da palavra de Deus. É a anunciação das regras de Deus. É nós explicando as consequências das regras quando elas são transgredidas. Todos nós, homens e mulheres, anunciando isso a todos, aos nossos filhos. Aos nossos filhos. Olha, hoje, muitas pessoas deixam os filhos, desde pequeno, já serem envolvidos pelo espírito do mundo. Isso é muito triste, irmãos. E, com certeza, tirar depois os nossos filhos das mãos do espírito do mundo vai nos dar uma dor de cabeça considerável. Então, nós precisamos, como dizem as Escrituras, nós precisamos, à roda da nossa mesa, falar com os nossos filhos, com as nossas crianças. E as esposas, elas precisam ajudar. Porque tem situações que o marido quer fazer em casa uma reunião com os filhos, quer orar na hora das refeições, a mulher não quer. Às vezes a mulher tem a cabeça envolvida aí por essas fantasias do mundo e acaba atrapalhando a casa. Nós sabemos que uma mulher, se ela não tiver a cabeça no lugar, ela acaba atrapalhando toda a família. Porque ela, na verdade, é o sustentáculo da casa. Então, as esposas precisam se atentar se elas estão se deixando governar pela palavra de Deus, ou se a doutrina que está dentro da casa delas é a doutrina do mundo. Se for isso, olha para os teus filhos e você vai ver neles as pessoas comuns que tem aí fora com todas as suas loucuras e fantasias. É isso. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande de anunciar a palavra, de falar a palavra de Deus para as pessoas que estão perto de nós, especialmente os nossos filhos. Especialmente. Então, a semeadura aqui é a palavra. É claro que quando você semeia, você espera que haja um resultado do plantio. Haverá um período de crescimento. Virão pragas. Mas você espera que a palavra anunciada ela possa apresentar o seu resultado. E apresentará, com certeza. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela sempre faz o trabalho para que ela foi enviada. E nós somos anunciadores dessa palavra.
Que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto do caminho, versículo 15, são aqueles em quem a palavra é semeada. O que é o caminho? É o mundo. É a estrada da vida. Você viu falar que a vida é como se fosse uma estrada? Os boêmios aí falam muito disso, né? Um caminho que se faz e tal, entra por tudo quanto é fantasia fora. É mesmo uma estrada. Esse é o caminho. Os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Nós sabemos que Satanás é o quê? O espírito do mundo. Ele é produto da atividade mental dos homens, desde quando começou a história. Ele é espírito, ele conspira contra as coisas do nosso Deus, porque a sua natureza é carnal. Sua natureza não é espiritual, ela é carnal. Extremamente perigosa. Ele vem e rouba. Ele diz, não é bem assim, sabe? Pessoal, não precisa exagerar, tá? Acho que eles são até meio loucos. É assim que ele fala. Ele lança desconfiança. Nós precisamos ter muito cuidado, porque ele está mais presente hoje do que nos tempos de Jesus. Está em todos os lugares. Está entrando no mundo. Da mesma forma, versículo 16, os que recebem a semente sobre os pedregais, sobre as pedras, são aqueles que ouvem a palavra com prazer, a recebem. Quantas vezes nós falamos com pessoas, eu tenho visto isso, né? Você fala com ela, fala até dos mistérios, né, de Deus, conhecimento oculto, e aquela pessoa se alegra no momento, você fala, quem sabe, encontramos um que é do rebanho. Daí, 2, 3 semanas, a pessoa desaparece, nunca mais você vê. Por quê? Porque esse tipo de alma aqui, ó, não tem raiz. Versículo 17, são almas que não têm raiz. Não tem raiz. Não tem profundidade. São almas novas, jovens. São almas que começaram a viver há pouco tempo, a existir na Terra. Quando eu falo pouco tempo, eu falo de alguns milênios. Não estou falando que foi ontem. Mas são almas novas. Uma alma que está vivendo há 1.000, 2.000 anos é uma alma nova. As almas mais velhas, elas estão na história do mundo. Lá de trás, quando começou a civilização. E o povo de Deus faz parte dessa história, que está simbolicamente narrada no Gênesis. Lá na história contada de como se formou o nosso povo. Então, essas almas não têm raiz. E o que acontece? Sobrevindo as dificuldades, porque o diabo sabe, vai lá e dá um susto na pessoa, começa a criar confusão, por causa da palavra, as pessoas se escandalizam. Se escandalizam. Elas acabam se afastando da palavra que foi anunciada. Outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra, ela fica infrutífera. Os enganos do mundo, as promessas do mundo, as riquezas do mundo, os sonhos do mundo. Eu fico assim olhando até os irmãos e vejo o quanto é difícil as pessoas se livrarem do mundo. Nem sei se isso é possível. Sinceramente, irmãos. Eu acho que não é possível. Porque a vida é o mundo. Que hora que nós afastamos disso aí? Quando nós estamos doentes. Quando nós estamos perdidos. Quando nós estamos sofridos, desesperados. Então, nós nos afastamos. Então, percebemos que tem uma coisa errada. Mas quando a vida começa a funcionar de novo, tudo vai tomando conta da mente do sujeito,
nós nos tornamos novamente escravos. Voltamos a servir o mundo. Então, os perigos do mundo, cuidados do mundo. O que é cuidado do mundo? Ah, não, eu tenho que trabalhar, porque senão vai acontecer isso lá no futuro, na minha vida. Será que eu vou ter dinheiro quando eu ficar velho? Será que meus filhos vão estudar? Será que eu vou ter recurso, emprego, segurança para poder fazer acontecer? Cuidados do mundo. São cuidados do mundo. Enganos de riquezas e ambições. Tempos atrás, um casal apareceu na comunidade, eles passaram a frequentar, ficaram mais de um ano lá. Mas eram pessoas ambiciosas. Como o discurso da nossa comunidade não trata de riqueza do mundo, eles ficaram por ali. Mas chegou um tempo em que eles foram embora. Sabe onde eles foram bater? Nas igrejas que tratam de prosperidade. Por quê? Porque eles têm ansiedade por riquezas. Eles acham que, tendo riqueza, eles podem gozar a vida. Mal sabem eles que a vida já está escrita. Que Deus pode vir buscá-los. E se vier buscá-los, o que é que eles terão? O Evangelho nos fala sobre isso. Estamos dizendo aqui que nós não devemos ter bens, estou dizendo nada disso. Não abandonar a vida, nada disso. Mas os bens, as riquezas, as preocupações com o futuro não podem predominar na nossa cabeça, irmãos. Não pode predominar na nossa vida, guiar a nossa vida, não pode. São como espinhos. São como espinhos. Essas coisas do mundo sufocam a palavra de Deus. Sufocam a palavra de Deus. Então, aqui nós fazemos um esforço, todos nós precisamos fazer um esforço, irmãos, para falar o mais possível da palavra de Deus dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com as nossas crianças. Olha, não envolve seus filhos, suas crianças com telefone celular, com internet. Toma cuidado com isso. É um sistema, é uma coisa. Tem coisas boas? Tem, mas tem muitas coisas perigosas. Muito mais coisas perigosas do que boas. Então, nós precisamos ter cuidado. Deixa para introduzir a criança no conhecimento dessas coisas um pouco mais para frente. Olha, de 0 a 7 anos, a criança precisa de ser muito bem cuidada pelos pais, porque é o período onde você vai formar o caráter da criança, vai moldar o caráter, porque a criança é uma alma já velha, ela traz, às vezes, alguns desvios de comportamento, que precisam ser trabalhados por você, você que é pai, você que é mãe, vocês não fizerem isso. Depois vão chorar. Arrumar depois é muito mais difícil. Eles não falam que um cipó a gente arranja quando é novinho. Não tem a planta do cipó, se planta lá, para cá, e vai e tal. Aí quando cresce, não adianta, fica velho, vou arrumar, quebra o cipó. Ou você tem que dar umas torcidas nele, terrível, né? E aí ele vai sofrer. Então nós precisamos, irmãos, assumir as nossas responsabilidades perante nossa família, em primeiro lugar. Depois, perante aqueles que vivem junto de nós. E falar com toda clareza sobre o reino de Deus, sobre a morte, sobre os perigos que o mundo oferece. Não fique inventando moda, sabe? Esse negócio de viajar, não sei para onde, para conhecer, não sei o quê. Esquece isso. Esquece essas coisas. O que você vai fazer no outro lugar do mundo, do planeta? Depois que chegar o reino, será para tudo quanto é lugar que você quiser. Pode ficar tranquilo. O seu sonho de conhecer, de ir para cá, de para lá, nós vamos anotar direitinho. Você vai poder viajar onde você quiser. O mundo vai ficar feio por uns tempos, mas você vai ter oportunidade. Você vai viver aqui na Terra, ser habitante da Terra. Então, sabe, não vai atrás de viagem, não vai atrás dessas coisas, porque o espírito está se engrandecendo em todos os lugares. Você vai para um lugar estranho, você é influenciado por aquilo. Formam-se laços. São espinhos do mundo que vão sufocar a palavra que foi colocada no seu coração. O apóstolo Paulo dizia, nós precisamos ter uma vida modesta. Eu acho que isso é suficiente. Uma vida modesta. A gente aprender a viver com pouca coisa. Isso é importante. Não é só Paulo que fala isso, não. Outros mestres também falam isso.
Quanto mais coisa você necessitar para você se sentir bem, é porque você está doente. A sua alma não tem paz. A felicidade é uma coisa interna, não é uma coisa externa. Ah, se fosse uma coisa externa, nós todos iríamos atrás. E, finalmente, a palavra, a semente cai em boa terra. Essa boa terra são as almas maduras, as almas que estão aí enroladas com essa bagunça do mundo, mas quando a palavra bate lá, ela acorda. É isso mesmo. Então, nós temos que seguir. Nós temos elementos. Todos os irmãos que estão recebendo aqui a palavra, que são das comunidades, têm elementos suficientes para dar instrução, porque nós temos falado sobre a ciência de Deus. Nós estamos lançando 2 livros agora. Um que fala da nossa natureza divina, que nós somos deuses, na verdade, filhos do Altíssimo, e outro que trata da profecia, do Apocalipse. São livros importantes, que vão ser lançados agora no 2º semestre. Todos poderão ter acesso. E vocês terão elementos nesses livros para falar de muitas coisas importantes para as pessoas, para que elas possam entender melhor a vida. Nós estamos hoje vivendo com pessoas aí que estão perdidas, né? Esses dias atrás mesmo, um conhecido ator de televisão se matou aos 85 anos de idade. Por razão nenhuma. Que razão a pessoa tem para se matar? Passou a vida inteira desempenhando a sua tarefa e tudo mais, e acha que depois diz que a humanidade não deu certo, sabe de nada. Então, ter cultura não quer dizer que a pessoa tem sabedoria. Sabedoria é outra coisa. Não é cultura, não. Sabedoria é conhecer a ciência de Deus. E vocês, nossos amados irmãos, têm conhecimento, porque essa ciência é anunciada nos nossos estudos, nas nossas reuniões. E vocês poderão ter os livros para conferir ali direitinho. São livros interessantes, que vão completar a instrução. Os irmãos estarão bem preparados, eu penso, a partir do ano que vem, para desempenhar a sua missão, sua tarefa, dentro de sua casa e à volta de você. Você, meu irmão, você, minha irmã. Agora, se você não tem tempo, você está ocupado, tal, você pensa diferente, não sei o quê, tal, segue tua vida, meu filho. Vai com Deus. Então, aquelas almas que fazem parte dessa boa terra, eles fazem assim. Ouvem a palavra e a recebem com alegria. Eles dão frutos. Uns produzem 30, outros 60 e outros 100. Claro que essas boas almas, cada uma tem uma capacidade. Mesmo sendo povo de Deus, sendo almas maduras, nem todos são iguais. Por isso tem lideranças, tem orientação, tem isso, tem aquilo, tarefas, tem hierarquias, que são naturais. E assim será no mundo novo, as lideranças. Não vai ter política, não vai ter disputa, não vai ter votação, não vai ter nada disso. As lideranças vão sair naturalmente, surgir naturalmente no meio do nosso povo. Porque as almas produzem de uma forma um pouco diferente, mas elas estão produzindo. Então, nós precisamos produzir. Os irmãos se lembram da parábola da moeda? Né? Deus deu talentos para o povo. Pegou vários sujeitos lá e deu talento para eles, 5, 10, 2, 1, de acordo com a sua capacidade de produzir. Chegou um dia, ele veio buscar, escuta, e aí? Cadê o resultado do trabalho? Então, a palavra de Deus, essa semente, nós temos que semear. E um dia o Senhor vai perguntar, escuta, eu te dei talentos, o que você fez com os talentos que eu te dei? Ah, Senhor, sabe, eu estava preocupado, meu filho estava estudando na Europa, estava preocupado que a universidade tinha que fazer, o outro tinha que não sei para onde, tinha um gado lá, eu precisava ver como é que estava meu gado, meu campo, estava ocupado em fazer minha casa. Tá, certo. Então, pega o que ele pensa que tem, tira dele. Essa é a palavra. A palavra é grave, é muito séria. Então, nós temos que ter essa serenidade para lidar com tudo, e sabedoria, e produzir talentos. A nossa sementeira precisa produzir. Nós não podemos ser árvores que não produzem, varas que não servem para nada, porque o Senhor vai arrancar da videira e vai lançar fora, vai queimar. Nem queira saber o que é isso. Tá bom? Deus nos ajuda a entender direitinho como ministrar a palavra e como saber esperar a palavra produzir os seus resultados. Se não produzir, nós entendemos por que ainda não produziu. Um dia produzirá, com toda certeza. Mas nós não podemos cruzar os braços e ficarmos aguardando chegar o reino de Deus.
Não dá. O Senhor nos abençoe no seu amor, na sua misericórdia e bondade. Assim seja. Os aspectos mais profundos, né, foram abordados, e uma coisa muito importante que nós compreendemos depois que essas revelações elas vieram para nós, é que estava dito desde Moisés que havia um tempo para que o povo pudesse compreender estas coisas, né? Que havia mistérios, né? Conforme a gente fala, mistérios. O que são mistérios? Mistérios é aquilo que ainda não foi revelado. Na verdade, não há mistérios, há um desconhecimento da ciência de Deus. Mas, em Moisés está dito, no capítulo 29, se não me engano, que esses mistérios seriam revelados ao povo. E por isso Jesus, quando chegou, disse para eles: vocês não percebem, vocês não conhecem, como podem entender, então, todas as outras coisas, se vocês não entendem o que eu estou falando aqui? Porque Jesus considerava que ali, diante dele, estavam essas almas, almas desse povo, a quem ele havia buscado, né, procurou essas pessoas que vinham trabalhar junto com ele. Então, evidentemente que Jesus pensou: como vocês não sabem estas coisas? E a pergunta é feita também para nós hoje, irmãos. Como nós não sabemos estas coisas, se elas estão sendo ditas para nós já faz um tempo considerável, somente neste tempo, né? Como não sabemos desenvolver o pensamento mais profundo acerca do que esta palavra veio fazer em nossas vidas? Será que ainda estamos envolvidos com o pensamento de que a palavra é apenas para que nós possamos ler, nos sentir bem, frequentar uma igreja, fazer as nossas obras, né? Termos um rótulo religioso, encontrar a salvação das nossas almas e pronto? É isso mesmo? E permanecer, então, em nossas casas, protegidos de tudo e todas as intempéries, olhando as outras pessoas sem condições, por exemplo, de desenvolver sua vida por várias razões num mundo injusto como esse, e sem que nós tenhamos nenhuma responsabilidade com isso. Jesus pergunta: como vocês não percebem? Vocês não sabem estas coisas. Se vocês não sabem, como vocês vão entender todas as outras? Então, a gente percebe aqui, por exemplo, que no versículo 12, ele cita Isaías, que este povo que estava ali diante de Jesus ouvindo estas coisas, o profeta lá atrás disse que aconteceria isso, não aqueles ali a quem Jesus se dirigia, porque Jesus tinha uma doutrina pública, né, um ensinamento público para quem pudesse ouvir, quem tivesse olhos de ouvir, ou seja, o povo que tinha olhos de ouvir e olhos de ver e ouvidos de ouvir, ouviria, mas uma parte do povo não ouviria. E está dito aqui nesta parábola que uma parte do povo não conseguiria compreender a profundidade desta palavra. E lá em Isaías, no capítulo 6, os irmãos não precisam ir lá, eu só vou dar uma lida aqui para a gente poder lembrar, no versículo 11, no versículo 9 a 11, quando ele diz isso, né, Isaías, o Espírito pela boca de Isaías fala, ele diz assim: vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Quer dizer, poderia haver entre eles almas que, embora estivessem como povo, não tinha a profundidade da palavra, porque não era o povo. Como Paulo atestou isso quando passou por aqui, pregando essa palavra, Paulo atestou isso, e hoje nós vemos na prática, no desenvolvimento das nossas próprias vidas neste mundo, almas, mais de 2 bilhões de almas que se dizem seguidores de Cristo, e que, na verdade, não compreendem o Senhor, não conhecem o Senhor, nem a profundidade de sua palavra, de sua doutrina. Então, ele diz: engorda o coração, no versículo 10, Isaías capítulo 6, engorda o coração deste povo, faz-lhe pesados os ouvidos, fecha-lhe os olhos,
para que ele não veja com seus olhos, não ouça com seus ouvidos e nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. E aí ele pergunta, até quando, então, isso vai acontecer, Senhor? E ele diz, até quando? Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Ele disse, até o final, até a grande tribulação, até a hora que todos serão despertados, porque neste tempo agora serão despertados aqueles que, de fato, desejam caminhar com Deus, de todos os povos, nações e línguas. Este povo, a quem está ouvindo essa palavra, não é mesmo que sem profundidade e tudo mais, agora ele diz, neste tempo serão despertados, ele diz, até no fim. E o Senhor afaste dela os homens no meio da terra, seja grande o desamparo. Então, ele está se referindo ao tempo do fim. No versículo 13, ele diz, porém, ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, como o carvalho, como a azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Então, a profecia foi dita, Jesus confirma a profecia, e hoje nós recebemos essa palavra com essa profundidade. Irmãos, como podemos ter dúvida? Uma parte, se nós formos olhar aqui, ele divide em 4. 1/4 dessas pessoas que estão no mundo ouvindo a palavra, não é sem ouvir a palavra. 1/4 das pessoas que conhecem a palavra, ouvem a palavra, não tem entendimento. É isso que ele está dizendo aqui. Apenas 1/4 desse povo, que é o povo a quem Deus vem ensinando, tangendo, preparando para essas responsabilidades, compreendem e dão fruto. E os frutos, como disse o nosso irmão, eles não são iguais, porque as almas não são iguais. Deus determina. Nós temos aqui uma tarefa para cumprir, segundo a determinação de Deus. Nós viemos fazer aqui a vontade dele, não é? Todas nossas almas, toda a nossa vida precisa estar voltada para esse entendimento. E nós temos que cumprir o que é da vontade de Deus. Para isso, a gente precisa compreender a palavra, olhos e ouvidos abertos para que a gente entenda a profundidade dela, para que a gente não se surpreenda, para que a gente não seja arrastado pelas ilusões. Irmãos, não sei se os irmãos prestaram atenção, mas a situação mais grave é a situação dos espinhos. Não é? Quer dizer, ouve a palavra, há espinhos, coisas que uns são mais imaturos, como fala aqui, outros estão no caminho mais envolvidos com o espírito do mundo, não tem nenhuma raiz, mas existe aqui uma situação que são espinhos, quer dizer, grandes dificuldades pelas quais essas almas passarão, por quê? Compreende? Porque receberam, mas estão envolvidos profundamente com a ilusão do mundo, convencidos de que o mundo é quem dá sustentação para as suas vidas, não é? Então, nós estamos diante de um grande momento decisivo para as nossas almas, um grande momento, nós todos estamos. Não temos mais agora, ninguém mais vai convencer ninguém de nada, irmão. Se a gente não foi convencido até agora das nossas responsabilidades e da gravidade dessa palavra, se nós não formos convencidos até agora, provavelmente nós não temos laços com esse Deus. Que o Senhor, então, nos conceda entendimento, nos conceda espírito de profundidade, não é? Como nós temos pedido sempre em nossas reuniões, em nossos encontros, presencialmente mesmo, em nossas comunidades, que o Senhor nos conceda um coração manso, olhos e ouvidos abertos, para que nós possamos compreender estas coisas e não nos envolver com a ilusão deste tempo, não é? Então, que mortifique e enfraqueça a nossa vaidade, nos dê um coração cheio de misericórdia. Nós temos dito que a misericórdia não é perdão meramente. Não, o que é misericórdia? Por que Deus nos guia com o espírito de misericórdia? Porque Ele compreende a nossa alma. Nos dê esse espírito de compreensão de todas as coisas, não é? Para que nós possamos trabalhar como servos deste Deus Altíssimo verdadeiramente, não é? E não só como almas religiosas cumprindo normas e fundamentos e coisas, como disse o apóstolo Paulo, de uma fé antiga sem racionalidade. Hoje nós temos muita clareza, né? Uma maior clareza, não que tenhamos já sabemos das coisas, como costumamos ouvir em nossa comunidade,
apenas o dia está raiando, né? Como uma madrugada, como os primeiros raios de sol que se apresentam para nós. Então, nós estamos enxergando o ambiente. Então, estejamos atentos a estas coisas. O Senhor nos guarde de todo o mal, guarde as nossas casas, proteja os nossos amados de tudo que está acontecendo neste mundo, que cure os doentes, cure as nossas almas, porque foi para isso que Jesus veio, para curar as nossas almas. Ele disse, eu não vim para quem é são. Então, se nós não achamos que temos nada para ser curado, a não ser as nossas doenças do corpo, não é? Jesus não veio só curar as doenças do corpo, para isso tem a ciência, embora ele cure as doenças do corpo. Ele veio sarar as nossas almas, veio sarar o mundo. Jesus é remédio para o mundo. E nós que temos laços com ele, nós somos esses instrumentos de Deus neste mundo, para falar a sua palavra e pregar esta semente preciosíssima que Deus plantou em nosso coração há muito tempo. Que Jesus nos guarde e nos abençoe. Amém. Amém.